Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts in Algorithms. Hoje nós vamos continuar discutindo sobre a avaliação de classificadores. Um aspecto fundamental na avaliação de classificadores é como garantir a robustez estatística das medidas de avaliação. Nominalmente todas aquelas medidas de desempenho que já falamos anteriormente. Dessa forma, considere um classificador M e alguma medida de desempenho θ entre as que já trabalhamos anteriormente. Tipicamente, a entrada de dados D ela é dividida de forma aleatória entre dados de teste e dados de treino, como já mencionamos. O conjunto de treino é usado para construir o modelo, enquanto o conjunto de teste é usado para avaliar a medida θ. A pergunta fundamental é quão confiantes podemos ser a respeito do desempenho da classificação. Os resultados podem ser resultado de um artefato da divisão aleatória que é feita. Ou seja, pode ocorrer um acidente de forma que os dados eles podem afetar a qualidade medida tanto para mais quanto para menos, no sentido de que se nós não aprendermos uma boa distribuição dos dados no treinamento, nós podemos não ser capazes de obter uma boa avaliação no teste, e vice-versa. Se o conjunto de teste não for representativo dos dados, o treinamento ele pode considerar o teste trivial e apresentar um desempenho muito maior. Da mesma forma, D é uma amostra multivariada aleatória retirada a partir da distribuição de função de probabilidade que é desconhecida, mas ela representa a população de interesse. Idealmente, nós gostaríamos de saber qual é o valor esperado da medida de desempenho, E de θ, para todos os possíveis conjuntos de teste extraídos a partir de f. Entretanto, como essa função é desconhecida, nós temos que estimar esse E de θ a partir de b. Então esse é o problema mais complicado em termos dessa avaliação de classificadores e como garantir a significância estatística tanto das bases de dados usadas para treino e teste, quanto para as medidas de desempenho. Neste vídeo vamos discutir validação cruzada e amostragem, que são duas abordagens comuns para calcular o valor esperado e a variância de uma dada medida de teste. Validação cruzada divide o conjunto de dados em K partes igualmente distribuídas, chamada de dobras, nominalmente identificadas como D1 a dk. Para cada dobra DI, ela é tratada como um conjunto de teste com as outras dobras constituindo o conjunto de treinamento. Ou seja, nós temos K dobras, vamos supor 3 dobras, D1, D2, D3. Nós vamos realizar 3 experimentos, onde no primeiro experimento nós vamos construir um modelo com D1 e D2 e avaliar com D3. No segundo experimento, nós vamos construir com D1 e D3 e avaliar com D2. E no último experimento, nós vamos construir com D2 e D3 e avaliar com D1. Desta forma, todos os itens eles vão ser utilizados, todos os elementos do conjunto de dados, eles vão ser utilizados uma vez como teste, e eles vão ser utilizados K-1 vezes como treinamento. Uma vez que nós tenhamos, então, esses vários modelos construídos, nós vamos avaliar utilizando DI para estimar o θi. O valor esperado da medida de desempenho é, então, a média dos valores obtidos em cada uma das dobras e a variância é calculada dentro do mesmo processo. Valores típicos de K, ou seja, do número de dobras, são 5 ou 10. Existe um caso especial, que é quando K é igual a N, que é o chamado validação cruzada, deixando apenas um de fora. Ou seja, você tendo N pontos na base de dados, você vai treinar com N-1 pontos e avaliar o ponto restante.
De certa forma, esse é o melhor caso. Por quê? Porque nós vamos considerar o máximo de pontos de treinamento para apenas um caso de teste. Por outro lado, é um processo muito dispendioso e ainda temos o risco de afetar a generalização do classificador. Bom, aqui nós temos um pseudocódigo da validação cruzada, onde a partir de de um embaralhamento da base de dados D, ela é particionada em K partes iguais. Para cada uma das partes, nós vamos construir o classificador MI utilizando todos os dados menos DI e avaliamos MI em DI. A partir daí, nós calculamos a média da medida de desempenho, como a média dos vários θi, e a variância dessa medida de desempenho. O que nós queremos obter é, quanto menor a variância nesse caso, melhor. Ou seja, porque significa que as várias partições elas não afetaram a qualidade da medida de desempenho. Vamos ver então na prática como isso funciona utilizando a base de dados IGRES bidimensional. Considere essa base de dados com 3 classes. Nós temos então a taxa de erro do classificador full base usando uma validação cruzada de 5 dobras. E obtivemos as seguintes taxas de erro. θ1, 26,7%, θ2, 13,3% e assim sucessivamente. Notem que há uma variância significativa da taxa de erro para as várias dobras, que é exatamente o ponto de atenção quando não utilizamos uma estratégia que seja mais robusta estatisticamente. A média e a variância da taxa de erro, então, são a média 23,3%, enquanto a variância é 0,833%. Após realizarmos 10 experimentos com 5 dobras de validação cruzada, nós temos uma média esperada de 23,2% e a média da variância de 0,5%, com a variância em ambas estimativas sendo menores do que 1 milésimo. Ou seja, nós conseguimos atingir uma estabilidade no sentido de que, pelo menos as medidas, elas têm uma estabilidade, uma robustez no valor que é reportado. A segunda medida de estratégia de robustez nas medidas de desempenho é chamada de reamostragem bootstrap. Isso é um método clássico de estatística e o método bootstrap ele vai criar K amostras aleatórias de tamanho N com reposição. Então isso tem toda uma discussão teórica e estatística por trás que mostra os impactos dessa amostra com reposição. Cada amostra DI é então do mesmo tamanho de D e tem vários pontos repetidos. A probabilidade que um ponto XJ não é selecionado após N tentativas, ou seja, para uma amostra DI, é de 36,8%, o que implica que cada amostra bootstrap contém aproximadamente 63,2% dos pontos da base de dados original, o que dá uma variabilidade muito grande para essas amostras e elas também têm essa característica que é interessante para a construção do modelo, além do viés daqueles pontos que são repetidos. As amostras bootstrap podem ser utilizadas para avaliar o classificador, treinando em cada uma das amostras DI e então usando a base de dados inteira como conjunto de teste. Notem que a gente considera que, e o Bootstrap ele tem toda uma abordagem estatística a respeito disso, a gente considera que essas duas amostras elas são diferentes o suficiente para que nós possamos utilizar o conjunto de dados completo que vai deixar que, em média, tem 36,8% dos pontos que nunca foram vistos para a questão da avaliação. Isso, ainda assim, pode gerar uma média, uma variância de θ que é otimista, tendo em vista a grande sobreposição entre as bases de dados. É uma estratégia diferente, nada impede que nós também construamos esses classificadores e utilizamos essa estratégia utilizando conjuntos de treinamento de teste independentes. Aqui nós temos
a estratégia descrita como pseudocódigo, nós temos aqui cada um das K amostras com reposição, a construção do classificador e a avaliação utilizando toda a base de dados e posteriormente a mesma construção aqui da média da medida e da variância da medida. Bom, novamente nós voltamos aqui à taxa de erro com a íris do bidimensional e aí nós vamos aplicar o Bootstrap, a amostragem Bootstrap, para estimar o erro para o base completo usando 50 amostras. A distribuição das taxas de erro ela é mostrada aqui em termos da sua frequência e o valor da taxa de erro. E aqui nós temos que o valor esperado e a variância, ele é 21,3% o valor esperado, com uma variância de 4,815 vezes 10 a menos 4, ou seja, menor do que milésimo. Nós notamos que os valores são parecidos para ambos os casos, e essas estratégias, seja a validação cruzada, seja o Bootstrap, elas são muito populares e usadas com frequência. Entretanto, nós podemos desejar ir além, no sentido de determinarmos intervalos de confiança para esses valores. Como nós notamos, as medidas, tanto da validação cruzada quanto do Bootstrap, elas nos entregam uma média que ela é mais robusta, assim como a variância associada à média. Aqui, quando nós falamos de intervalos de confiança, nós queremos derivar limites no sentido da média estimada e da variância, considerando uma amostra maior dos dados, ou, por exemplo, 90% dos dados, 95% dos dados, 99% dos dados. A estratégia para a delimitação de intervalos de confiança é o uso do teorema do limite central, que afirma que a soma de um grande número de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas segue uma distribuição normal, independente da distribuição das variáveis aleatórias individuais. Então, nós utilizamos esse resultado para trabalhar a questão dos intervalos de confiança, assumindo que essa distribuição sendo normal, nós vamos encontrar quais são os parâmetros dessa distribuição normal e, num segundo momento, nós vamos avaliar o quanto de 90%, 95%, 99% dessa distribuição normal estão cobertos. Assuma que cada medida tem uma média finita e uma variância finita. Seja mi-chapéu a média da amostra das medidas aqui colocadas. Considerando que as K-medidas são variáveis aleatórias, independentes e identicamente distribuídas, por exemplo, vindo de uma validação cruzada de K dobras ou de K amostras Bootstrap. Considerando que a expectativa é linear, nós temos que a expectância de mi-chapéu é igual ao próprio mi, e a variância de mi-chapéu é igual à variância das medidas K dividido por K. Assim, o desvio padrão de mi-chapéu ele é a raiz quadrada da variância sobre a raiz quadrada de K, e nós estamos interessados na distribuição do z-score para mi-chapéu. Ou seja, considerando a normalização provida pela utilização do desvio padrão, o quanto que esses valores estão espalhados. Então nós temos um z de K aqui que vai avaliar exatamente o mi-chapéu e a expectância do mi-chapéu sobre o desvio padrão aqui do mi-chapéu, que vai nos dar essa expressão aqui para o z de K, que é o quê? A diferença entre mi-chapéu e mi, que é a média real, sobre a variância, que vai nos dar sempre um valor aqui normalizado pela variância dentro de uma lógica de z-score. Ela vai nos dar, então, o desvio da média estimada pela média verdadeira em termos do seu desvio padrão. O teorema do limite central afirma que, à medida que a amostra aumenta, a variável aleatória zk converge para a distribuição normal, ou seja, com média 0 e variância 1. Assim, à medida que k tende ao infinito para qualquer x pertencente a R, nós temos que o limite da probabilidade de z de k ser menor ou igual a x
é igual a φ de x, onde φ de x é a função de distribuição cumulativa da normal. Seja z alfa 2 o valor de z-score que tem alfa 2 da função de massa de probabilidade de uma distribuição normal padrão, ou seja, a probabilidade que o valor de z de k está entre 0 e z de alfa 2, ele é o φ de z de alfa 2 menos o φ de 0, que é alfa 2, que é um resultado assim, bastante direto e interessante. Uma vez que nós temos a distribuição normal é simétrica ao redor da média, nós temos também que a probabilidade do z de k está em menos z de alfa sobre 2 e z de alfa 2 é 2 vezes essa probabilidade de 0 a z de alfa 2, que é igual a alfa. Ou seja, nós temos esse valor que vai nos dar, por exemplo, 90% dos valores de alfa, dos valores da distribuição considerando, e os valores fora dessa faixa, eles realmente vão ser considerados extremos ou exceções. Note que menos z de alfa 2 menor ou igual que z de k menor ou igual que z de alfa 2 implica que mi chapéu menos exatamente o valor esperado por essa média utilizando o z-score, ele vai ser menor ou igual à média, que vai ser igual a mi chapéu mais esse valor, que são os limites do valor da média real em termos do valor estimado mi chapéu. Então, nesse caso aqui, nós temos que a probabilidade do valor de mi estar neste intervalo entre menos z de alfa 2 e mais z de alfa 2 é 1 menos alfa. Para qualquer nível de confiança alfa, nós podemos calcular a probabilidade que a média verdadeira mi vai estar com alfa% do intervalo de confiança usando esses dois limites aqui. Tá? Então a ideia é o quê? Que a partir da amostragem dos valores, nós vamos estimar os valores da média e essa estimativa dos valores da média vai nos dar os limites do intervalo de confiança. Bom, uma coisa que é comum é não sabermos o quanto que a variância é conhecida. A variância real sigma ao quadrado, usualmente ela é desconhecida, mas nós podemos usar a variância amostral calculada como já foi visto anteriormente. Uma vez que a variância chapéu ela é um estimador consistente para a variância real, à medida que k tende ao infinito, a variância chapéu converge com probabilidade 1, ou seja, quase certamente a variância real. O teorema do limite central, então, afirma que, para a variável aleatória z estrela de k definida abaixo, ela vai convergir para a distribuição normal padrão, como mostrado aqui. Dessa forma, nós temos novamente que, à medida que nós temos a função p, quando k tende ao infinito, nós podemos utilizar a função amostral, a variância amostral sigma chapéu aqui, para determinar os limites da variável mi para o intervalo de confiança 1 menos alfa, que é os dois limites aqui, já utilizando todos os valores amostrais, para o intervalo de confiança 100 vezes 1 menos alfa para mi. Bom, novamente, ou seja, o que nós mostramos do ponto de vista teórico nos dois últimos slides? Nós mostramos que tanto nós temos a variância, a média amostral pode ser utilizada para delinear os valores, os limites superior e inferior para um nível de significância, quanto nós temos aqui o valor da variância amostral para fazer o mesmo. Agora nós vamos ver um exemplo aqui. Considere a validação cruzada com 5 dobras para avaliar o classificador full base. Aqui então nós temos a média da taxa de erro, nós temos a variância, como já foi mostrado, nós temos o desvio padrão, que é 0,0913. Seja o intervalo de confiança alfa igual a 0,95 e o valor de significância 0,05. A distribuição normal padrão tem 95% de densidade de probabilidade dentro de 1,96 desvios padrão a partir da média. Plugando esses valores na equação,
nós temos que 1,96 vezes o desvio padrão sobre raiz de 5 é igual a 0,08, o que nos dá que essa média, ela com 95% de probabilidade, ela vai estar entre 0,153 e 0,31313 aqui. Nesse sentido, o valor do erro esperado está nesse intervalo. Se, por exemplo, nós aumentarmos este intervalo de confiança, nós percebemos que o valor de Cα2 ele evolui para 2,58, ou seja, nós temos aqui 2,58 desvios padrão. O limiar ele passa a ser 0,105 e o intervalo ele se torna mais aberto, como era de esperar. Tá? Por quê? Porque nós passamos de 95% de confiança para 99% e o intervalo aqui ele se torna 0,128 a 0,338. Bom, um problema comum para a determinação dos intervalos de confiança é que a amostra ela pode ser pequena. Então, esse intervalo de confiança que acabamos de discutir, ele se aplica realmente quando o K é muito grande e tende a infinito. Na prática, os valores para validação cruzada de K, eles são pequenos. E nesse caso, ao invés de nós utilizarmos a distribuição normal, é comum e mais robusto que nós a substituamos pela distribuição T estudante. Tá? Nesse caso, nós escolhemos o valor T-alfa2K-1 de forma que a distribuição cumulativa T estudante com K-1 graus de liberdade vá conter a alfa2 da função de probabilidade de massa. Notem que a lógica aqui é muito parecida, ou seja, nós temos que a probabilidade do zk estrela estar entre 0 e T-alfa2K-1 é exatamente os valores da distribuição para K-1 graus de liberdade, T-alfa2 e de 0, que é igual a alfa2. Seguimos a mesma linha de raciocínio, de forma que 100 de 1 menos alfa, o intervalo de confiança de 100 vezes 1 menos alfa por cento para a média real, ele pode ser dado com uma lógica muito parecida, substituindo aqui a distribuição normal pela distribuição T estudante dentro da mesma lógica. Note a dependência do intervalo tanto em termos de alfa e da amostra K. Aqui nós vemos a distribuição T estudante, nós temos aqui a função exatamente normal e nós temos as várias distribuições com os graus de liberdade, a primeira com um grau 1, que percebemos que ela é mais amena, e à medida que nós aumentamos os graus de liberdade, essa função se aproxima da distribuição normal. Vendo um exemplo, nós consideramos que a gente pode utilizar a distribuição T com 4 graus de liberdade, que é K-1, alfa 95, nós temos que o valor é 2,776, aplicando aqui na fórmula nós temos 0,1113, dessa maneira o intervalo de confiança de 95%, ele é a diferença entre a média e o valor aqui do fator que colocamos, que vai nos dar um intervalo mais aberto do que o intervalo otimista que havíamos obtido com a normal. A mesma coisa se aplica aqui com 1%, e nós vemos que o intervalo de confiança para 99%, ele é bem mais aberto do que o intervalo que tínhamos obtido anteriormente com a distribuição normal. Ou seja, essa correção que é promovida pela utilização da distribuição T estudante, ela é significativa, principalmente à medida que nosso intervalo de confiança se torna mais estrito, como por exemplo aqui 99%. Bom, com isso nós concluímos a questão de avaliação de classificadores e também a discussão sobre intervalos de confiança.